Olá, vamos juntos estudar a lição? Que bom, nós estamos aqui hoje. Hoje é segunda-feira. Nós estamos estudando esse guia discipulado, fases 3. Nós já estamos na lição 12. E o tema de hoje: afastados abandonarão a comunidade. O tema de hoje são pessoas que às vezes afastam da igreja, da comunidade cristã. E é isso que nós vamos entender um pouquinho. Nós vemos pessoas que às vezes vivem com os pensamentos e o coração longe da igreja, e nós vemos que da época de Jesus já tinha pessoas que viviam assim. Em João capítulo 6, o Evangelho de João capítulo 6, versículo 66, você pode ver algumas pessoas ali que abandonaram Jesus Cristo. Nós temos o próprio Judas, ele se afastou definitivamente, ou seja, tem pessoas que afastam da comunidade ou da igreja definitivamente para nunca mais voltar. Isso é um problema, porque a pessoa está correndo risco de perder a sua salvação. Para o outro lado, nós temos em Lucas capítulo 22, versículo do 54 ao 62, a história de Pedro. Pedro, ele abandonou Jesus, mas foi um abandono temporal, não foi definitivo, diferente de Judas. Ele, por motivo ali da circunstância ali, de medo do julgamento de Jesus e da crucificação de Jesus, Pedro ele abandonou Jesus naquele momento, ele negou Jesus. Mas depois ele foi restaurado novamente e foi um grande apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele cita também pessoas que abandonaram o ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo ele relata assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando de uma pessoa que fazia parte da equipe do apóstolo Paulo, da pregação do evangelho. Ele apoiava o apóstolo Paulo. Isso aconteceu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Veja que o apóstolo Paulo, ele poderia ter sofrido ali um baque, e ele dá um motivo que esse jovem abandonou a comunidade cristã, porque ele amou mais o mundo, amando este mundo, as coisas deste mundo, ele decidiu não seguir mais junto com o apóstolo Paulo, né? Deve ter sido um baque para o apóstolo Paulo ver uma pessoa abandonando ali. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, pregava o evangelho, ensinava. Mas muitas pessoas também abandonam a igreja nos dias atuais, e muitos motivos podem levar uma pessoa a abandonar a igreja, né? O guia de estudo do discipulado, ele traz aqui o relacionamento, o desgaste dentro da igreja, desgaste emocional, briga, decepção, fraqueza espiritual. Dentre essas coisas tem pessoas também que às vezes não gostam de um pastor, não gostam de um líder da igreja. São pessoas que às vezes abandonam a igreja, e às vezes porque não está ali espiritualmente ali firmado na palavra. Mas são pessoas que às vezes pode ser resgatada e pode ali, assim como o apóstolo Pedro, ele voltou aos pés de Cristo, Cristo a procurou. Assim também nós temos a mesma forma hoje de amar essas pessoas, mesmo com esses problemas que existem dentro da igreja. Nós devemos ter a esperança de essas pessoas retornarem para a igreja, para a comunidade. Em Atos capítulo 13 e versículo 13, o apóstolo Paulo fala também ali de uma pessoa chamada Marco, né? Ele diz que Marcos, ele
decidiu não seguir em frente ali na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele decidiu voltar para Jerusalém, e também deve ter sido um baque para o apóstolo Paulo, né? Na primeira viagem missionária, você está com a equipe ali pronta para sair para a batalha, para pregar o evangelho, levar as boas novas, e um membro dessa equipe abandona, que é João Marcos. Muitos motivos para ter levado a ele abandonar aquela viagem: o medo, porque estava num território ali que estava muita perseguição. Pode ter